Ela fala assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que essa palavra fala muito forte no meu coração? É uma palavra de fé, né? Que fortalece a minha fé. Porque em nenhum momento eu estou sozinha. Em nenhum momento eu estou abandonada, desamparada, não importa a situação ou circunstância. Né? Nenhum de nós aqui, todos nós conhecemos a Cristo, né? Que entregamos a nossa vida a Ele. Nós não estamos sozinhos e nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Ele. E se nós morremos para Ele, nós estaremos com Ele. De sorte que nós somos do Senhor. Né? Então hoje nós estamos vivendo uma situação única, um problema grande sobre toda a humanidade que nos causa temor, ansiedade, né? Medo, preocupação. São sentimentos naturais do ser humano. Só que nós temos que ter essa convicção. Isso não está escondido, Deus não está em outro lugar que não está vendo nada, Ele está vendo tudo o que está acontecendo, Ele está cuidando de cada um de nós, de toda a humanidade, tudo está correndo segundo o seu propósito. Ele ainda domina, reina sobre todas as coisas. Amém. Então, dessa forma, esses sentimentos vão vir nos nossos corações, nas nossas mentes, mas ao mesmo tempo a nossa fé tem que ser fortalecida também, cada dia mais. Nós temos que ter confiança de quem nós servimos, né? Quem cuida de nós, quem nos protege, quem nos abençoa, quem guia as nossas vidas. E nós devemos seguir o nosso dia a dia, a nossa vida, olhando para Ele. Né? Tudo aquilo que é humano, todos os cuidados, tudo que é ensinado, máscara, né? A higiene, tudo nós devemos fazer, é humano. Mas aquilo que não é humano, que é impossível para nós, é diante de Deus. Então isso vai nos fortalecer. Todas as coisas só vão acontecer na nossa vida segundo o propósito de Deus, para nos ensinar. Isso aconteceu na nossa geração, esse grande problema, essa grande dificuldade veio na nossa geração, todos nós que estamos passando juntos por isso, mas tem algum propósito. Deus está lá, né? Deus está no céu, Ele está diante de nós e está cuidando de tudo. Ele não está também de braços cruzados, vendo, né, a humanidade se perder, sofrer. Ele está lá de braços abertos, pronto para abençoar. Amém? Amém. Vamos Glória orar. a Deus. Oramos, Senhor. Senta-se. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Essa Tua palavra que nos fortalece a cada dia, Senhor. A cada manhã. Ela nos enche de fé e de esperança, Senhor. Tu tem nos dado, Senhor, o conhecimento através da Tua palavra. Tudo está diante de Ti, Senhor. Tu reina, Tu vive para sempre, Senhor Deus. Todas as coisas acontecem segundo o Teu propósito, o Teu querer, Pai. Nós cremos, Senhor, que tudo isso também está diante de Ti, Senhor, e que no momento oportuno Tu vai abençoar, Senhor, os Teus filhos, Pai, Tu vai trazer a cura, Senhor, sobre todo esse problema, Senhor. Tu vai fazer um milagre, Senhor Deus, Tu vai abençoar, Senhor, os Teus filhos, Pai. Tu possa estar cuidando de cada um de nós, dos nossos irmãos que estão em casa, que estão impossibilitados de sair, porque estão no grupo de risco. Tu possa estar cuidando das suas mentes, dos seus corações, abençoando, fortalecendo, Pai. Tu possa estar guardando a cada um de nós aqui, Senhor, e todas as pessoas que se chegarem a Ti, Senhor. Senhor, olha pela humanidade com o Teu olhar de misericórdia, Pai. Traz o livramento, Senhor, traz salvação, Senhor, traz conversão aos corações, Pai. Que Tu possa estar nos usando nesse momento também de dificuldade, Senhor. Usando a cada um de nós aqui para levar a Tua palavra com fé, com coragem, Senhor, com discernimento, com sabedoria, Senhor. Muito obrigada por isso. Muito obrigada pela vida dos irmãos. Obrigada pelo Teu imenso amor sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Adoramos, Senhor.
criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que separava, já não separa mais. A luz que
Aleluia, É para isso Jesus. que nós estamos aqui, Jesus, para te prestar louvor, para que suba incenso a ti. E é para isso que o Senhor está aqui, para receber louvor, para nos acalentar com a tua presença. Espírito Santo, nós te agradecemos porque tu és real aqui. Nós te pedimos, Senhor, que tu seja manifesto aqui. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu tenha total liberdade aqui nessa noite. Nós não queremos levantar barreiras para ti, Senhor. Nós derrubamos todas elas ao chão neste momento, para que tu tenhas total acesso aos nossos corações, às nossas vidas, às nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós amamos a tua presença. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Se você puder dar boas-vindas para o Espírito Santo neste momento de todo o seu coração, dê boas-vindas ao Espírito Santo no seu coração, na sua mente, na sua vida. Não só nessa sala, mas no seu coração. Amém? Aleluia. Vem, Senhor. Aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste
evidências surgirão. O Espírito está aqui. Sopra, Senhor. Será que nessa noite a gente consegue um pouquinho mais fundo na presença do Senhor? Os céus não estão fechados sobre nós, os céus estão abertos. E muitas vezes o que falta é apenas um posicionamento Sopra, nosso. Senhor. Muitas vezes falta a gente deixar a confiança nas mãos do Senhor, largar um pouco a confiança em nós mesmos. Dentro do Espírito. Sopra, Senhor. Espírito Santo de Deus, Sopra, quebra Senhor. toda barreira, Senhor. Sopra, Senhor. Tenha total liberdade para soprar nesta casa, Espírito Sopra, Santo. Senhor. E sabe, acontece alguma coisa, acontece algo quando a gente posiciona o nosso corpo de acordo com o que está acontecendo no Espírito. Oh, aleluia. Muitas vezes o nosso próprio corpo é o que impõe barreiras, limites do nosso Espírito. Aleluia. Então, eu quero convidar vocês a deixar as barreiras do próprio corpo. Glória a Jesus. Aquilo que seu Espírito quer fazer, o seu corpo está impedindo que você faça nessa noite. Glória. Que você dê total liberdade. Nós estamos em família, ninguém vai reparar em ninguém aqui. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Vem, Jesus. Tu tens este lugar, Tu tens o nosso coração, Tu tens a nossa vida, Cuida da tua igreja, Senhor. Tu tens toda a nossa atenção, Jesus. Enche com a tua glória, Senhor. Tens o meu coração, tens toda a minha atenção, Aleluia. tens o meu coração, Jesus. Tens o meu coração, tens toda a minha atenção, tens o meu coração, Jesus. Tens o meu coração, tens toda a minha atenção, tens o meu coração, Jesus. Tu és mais formoso, Tu és mais glorioso, Tu
Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. O Senhor não nos desampara, mesmo em tempos de desesperança. O Senhor continua conosco. O Senhor fala em tua palavra que o Senhor não tem pensamentos de mal, mas pensamentos de paz para nos dar um futuro cheio de esperança. Nós sabemos que a nossa esperança está em Ti, Jesus. E nós sabemos que Tu em nós, a Tua presença em nós é a esperança da glória. Porque nós esperamos pela glória, Senhor. Nós não esperamos pelas coisas desse tempo, dessa terra. Mesmo que as coisas venham a piorar aqui, Senhor, a nossa esperança está em Ti. Então nosso coração descansa em Ti. Então nós temos paz, nós temos alegria. Senhor, eu oro para que, se existe algum coração que falta paz e alegria neste tempo, que o Teu Santo Espírito nessa noite derrame da Tua paz, derrame da Tua certeza, Senhor. Certeza de que Tu tem domínio sobre todas as coisas. Certeza de que o Senhor não deixa de olhar para nenhum de nós. Nós Te louvamos, Jesus. Não há outro igual a Ti, Jesus. Não há outro igual a Ti, Jesus. Tu és rei em meu coração.
Essa passagem que nós lemos, o povo de Israel que estava em cativeiro, havia sido liberado para voltar para sua terra. Já um grupo de judeus já haviam retornado para Jerusalém, e agora um segundo grupo se preparava para retornar, né, sobre a coordenação, sob o comando do sacerdote Esdras. E nessa passagem ele diz aqui que ele não quis pedir ao rei uma escolta, porque ele tinha dito para o rei que o Senhor, a mão do Senhor iria guardá-los. Então agora ele disse que não vamos pedir para o rei. Ele ficou temeroso, ou com vergonha, diz a Bíblia, de pedir ao rei, né, essa proteção. E ele diz então que eles buscaram ao Senhor. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E moveu-se Deus, de que forma? Pelas nossas orações. Segundo o que nós clamamos e pedimos, Deus respondeu. Amados, os grandes moveres de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, sobre o seu povo, sempre que Deus se moveu nessa terra, nós vemos isso descrito, esses movimentos do Senhor nas Sagradas Escrituras, né? Esse mover de Deus, ele sempre teve por base podemos dizer, dois fundamentos desse mover de Deus. O primeiro sempre foi em cumprimento à sua promessa. Deus sempre agiu com relação à humanidade, com relação ao seu povo escolhido, sempre com base na sua promessa, na sua palavra. Nós temos aqui através da Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse mover de Deus sempre foi, mesmo que seja segundo a sua promessa, sempre foi precedido pelas orações, pelo clamor do seu povo. Então Deus tem uma vontade, mas Ele sempre traz ela à luz e à existência a partir da oração do seu povo. São dois aspectos que podemos dizer que caracterizam o mover de Deus sobre essa terra. Deus move de forma soberana, com base nos seus propósitos eternos, com base naquilo que Ele falou, que Ele declarou, e isso é imutável. Deus move com base nisso, é imutável. Mas a intercessão dos seus santos, a intercessão do seu povo, ela promove essa ação de Deus. Ela implementa, né, essa ação de Deus para cumprir a sua promessa e a sua vontade. Deus sempre fez e sempre faz as coisas em parceria com a sua criação, com o homem. E mais especificamente, com aqueles que o servem. No tempo apropriado para o cumprimento das promessas de Deus, sempre que chega o tempo de Deus cumprir a sua promessa, Deus começa a mover a história humana e a história do seu povo, e às vezes a história pessoal de alguém. Deus começa a mover, a chacoalhar, a movimentar, a quebrar estruturas, a erguer estruturas. Deus começa a mover então na história, para quê? Para trazer um despertamento para o povo clamar a Deus e trazer à existência as promessas de Deus. Deus move para que o povo clame a Deus, para que ele então venha e cumpra a sua promessa. Por que Deus faz assim? Nós não temos respostas, né? Mas nós vemos isso como comum no mover de Deus ao longo da história e descrito na sua palavra. Por isso, irmãos, que é importante nós conhecermos as promessas de Deus, conhecermos a palavra de Deus, com relação ao que ela diz para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a nação onde eu vivo, para o mundo, para esse tempo da história em que nós vivemos. É importante, então, eu conhecer as promessas, conhecer a palavra de Deus. É importante eu saber aplicar essa palavra de Deus ao tempo em que eu vivo hoje. Ter esse discernimento de aplicar a palavra para o tempo que eu vivo hoje. É importante eu ter discernimento para a ação de Deus nos dias em que eu vivo.
nos dias em que nós vivemos. Como que Deus está movendo hoje nos nossos dias? Então eu devo conhecer a sua palavra, saber aplicá-la nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E também perceber, discernir o mover de Deus nesse tempo da história, nesse tempo da minha vida, em que eu estou incluído numa sociedade, numa família, numa nação. Para que dessa forma nós possamos ser cooperadores do Senhor para estabelecer a sua vontade. Então, ter esse conhecimento da sua palavra, esse aplicar da sua palavra à nossa vida, ao nosso tempo, discernir a ação de Deus nesse tempo, para então me posicionar como cooperador de Deus, porque Deus me chamou para isso. Deus se move em cooperação com o homem, e eu quero ser, sim, seu cooperador. Não quero ficar alheio ao que Ele quer fazer, ao que Ele está fazendo, por meio da oração. Cooperador de Deus por meio da oração, da intercessão. Porque na medida em que eu oro a Deus e clamo a Deus, esse mover de Deus, essa ação de Deus, o querer de Deus, a promessa de Deus fica muito bem estabelecido no meu coração, para que eu possa tomar atitude, sim, aí sim, com base nessa verdade que está sendo revelada a mim, está sendo mostrada a mim, para que as minhas atitudes, para que as minhas ações estejam alinhadas com o mover de Deus e com a vontade de Deus para esse tempo. Então, amados, como eu falei no princípio, Deus sempre age em cumprimento à sua palavra e a partir das orações dos seus santos. E nós podemos ver, e eu quero ver com os irmãos, algumas passagens da Bíblia que nos trazem esse aspecto. Em Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, versículo 23. Diz assim: E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Olha só, irmãos. O povo de Israel, ele veio para o Egito através de Jacó, José primeiramente, e depois Jacó com os seus filhos, 75 almas. Eles vieram fugindo da fome, se abrigaram no Egito, debaixo da direção de Deus. E ali eles ficaram protegidos da fome, e ali eles cresceram e se multiplicaram. Só que quando eles vieram para o Egito, eles já tinham uma promessa de Deus, de que um dia eles sairiam do Egito de volta para a sua terra, que Deus lhes daria. Então já havia uma promessa. Essa promessa tinha sido feita para Abraão, tinha sido repetida para Isaque e também para Jacó. Mas para Abraão de forma muito específica, dando inclusive o tempo. Depois de 400 anos eles voltariam para ali. E quando o povo vai para o Egito, se eles estivessem bem lá no Egito, e muito tranquilo, e produzindo, e construindo, edificando, eles não iam ter disposição para voltar, para largar tudo e voltar. Então Deus permitiu uma mudança na história do seu povo, na história lá do Egito, em que mudou-se o rei, levantou-se um rei que não conhecia os antepassados desse povo, que era José, que foi um benfeitor para o Egito. Levantou-se uma outra dinastia, e esses reis começaram a oprimir o povo. Deus começou a mover. Então o povo que é de Deus já começa a perceber, puxa, alguma coisa está acontecendo na história, aqui humana, digamos assim, pelo menos na vida deles, que está tornando a nossa vida difícil e complicada, mas tudo está sob o controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mas como é que Ele vai permitir que nós sejamos oprimidos dessa forma? O tempo da promessa estava chegando para Deus cumprir.
E o povo estava muito bem, velho, formou-se nada de se levantar e clamar a Deus para Deus cumprir a sua promessa. Deus permite, então, toda aquela circunstância. Não só permite, mas ele atuou diretamente. Para que o povo, então, sentisse a dor da aflição e se lembrasse da promessa que Deus tinha lhes dado. E aí o povo fez o quê? Começou a clamar a Deus. Porque não tinha mais a quem clamar. Clamar a Deus por causa da sua servidão. Nesse clamor a Deus, Deus levanta Moisés. Diz aqui que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Deus ouviu o clamor deles. Mas Deus lembrou-se do quê? Da promessa que tinha feito para Abraão. Então a promessa tinha sido dada, o tempo já estava se cumprindo e o povo não pedia. Deus então chamou as circunstâncias, transformou a história e o povo então clamou a Deus. E aí Deus veio e tirou o povo do Egito. Depois que o povo orou e clamou. Deus levantou o espírito de intercessão do povo, de clamor mesmo, e sentir na pele a dor e o sofrimento, para clamar com toda, a todo pulmão para o Senhor. Então eles tinham motivo para clamar. Então vejam só, irmãos. Em Daniel 9, um outro exemplo. Daniel 9. Versículo 1. Diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigia o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Olha só. O povo, depois de já estar na sua terra prometida por muito tempo, eles desobedeceram a Deus e foram castigados, e dessa forma foram levados em cativeiro pelo rei da Babilônia. E lá no cativeiro babilônico eles permaneceram por 70 anos. Deus tinha falado, enquanto eles estavam na sua terra, ali desobedecendo a Deus, Deus levantou profetas. E o profeta Jeremias decretou, por ordem do Senhor, que não havia mais jeito, o povo seria levado cativo, Jerusalém seria destruído. E esse povo ficaria 70 anos debaixo da servidão da Babilônia. 70 anos era o tempo que Deus tinha decretado para que o povo ficasse em cativeiro na Babilônia. Irmãos, nós vemos aqui esses 70 anos se passam e vemos Daniel se levantando, um servo de Deus que conhecia a promessa de Deus. Ele viu pelos livros, ele tinha as cartas de Jeremias, os escritos de Jeremias, e ele viu onde Jeremias profetizou 70 anos. Ele sabia que Jeremias era um homem de Deus que falava da parte de Deus. Então ele sabia que aquilo era uma promessa de Deus. 70 anos. Se é promessa, irmãos, por que não se cumpre? Falta oração do povo. Falta intercessão. Irmãos, Deus não precisa de muita gente, né? Nós vemos aqui apenas um homem que começou a orar. Deus já moveu um pouquinho antes. Deus já moveu a história. Porque o profeta, aqui Daniel, ele começa a orar no 1º ano de Dario. Quando Dario começou a governar na Babilônia, o império era governado por Ciro. Ciro era o imperador, que era persa, e Dario era um rei local do reino dos caldeus sobre a Babilônia. Dario era da linhagem dos Medos, que estavam unidos com os persas. Então, quando os dois
iniciaram o seu reinado, naquele mesmo ano também morreu um rei, que era o rei Belsazar, que era da Babilônia, um neto de Nabucodonosor. O império da Babilônia foi destruído pelo Império Persa, foi tomado pelo Império Persa. Então, no ano que morreu aquele rei, um outro se levantou. Deus moveu a história humana novamente, a história das nações, para levantar um imperador que liberasse o povo para voltar para sua terra, para Jerusalém. Olha só, Daniel, ele viu que coisas grandiosas tinham acontecido. Ele serviu por 70 anos ali os babilônios. De repente, Babilônia caiu numa noite só. Da noite para o dia, eles foram tomados, a cidade foi tomada. E o reino mudou de mãos. Isso é um acontecimento mundial e que transformou a geopolítica lá do mundo antigo na época. Então foi coisa grandiosa que aconteceu. E Deus estava envolvido nesses acontecimentos. Isso não foi por acaso, ou por sorte lá do Império Persa, ou azar do Império Babilônico. Não. Foi a mão de Deus movendo e conduzindo a história da humanidade. Para cumprir muitos dos seus propósitos, e entre eles, o de libertar o povo, porque deu 70 anos. E aí se levanta Daniel e percebe que essas coisas grandiosas aconteceram. Era Deus movendo. Ele vai para a palavra, descobre a promessa de Deus. E aí o que ele faz? Ele começa a orar, irmãos. Na outra passagem ele ora, ele está 21 dias orando e jejuando. E Deus começa a revelar coisas grandiosas para ele, inclusive no final dos tempos. Nós não vamos entrar agora. Então, mas vejam que coisa grandiosa. Como Deus opera. Deus move nas nações, irmãos. Deus move na história. E quando Deus se move na história, alguma coisa está acontecendo no reino espiritual, alguma coisa de importante está acontecendo para Israel, para a igreja, para a minha vida como servo de Deus. E eu tenho que buscar no Senhor, em oração, em clamar a Deus, para que Deus cumpra a sua vontade, cumpra o seu propósito. E foi isso que Daniel fez. Veja que no primeiro caso, lá no Egito, né, Deus trouxe ao trono, né, um rei, um faraó, de coração endurecido. Lá, né, ele oprimiu o povo. O povo clamou e Deus trouxe a libertação. Aqui, já com os babilônicos, Deus faz diferente. Deus derruba um império e traz um outro imperador, né, que é mais acessível e que espontaneamente deixa o povo partir para Jerusalém, reconstruir a cidade. Então, a promessa se cumpriu de forma bem distinta. Então, nós vemos por aí que para Deus não há dificuldade alguma. O rei pode ter um coração duro, o rei pode ter um coração mole. Deus opera como Ele quer. O Jonathan, o filho de Saul, quando eles estavam acampados contra os filisteus e ninguém se atrevia a atacar o outro, ele chegou num desfiladeiro sobre uma rocha, e tinha um desfiladeiro, e lá na outra rocha tinha uma guarnição dos filisteus. E aí ele chamou o seu escudeiro e disse: olha, vamos atravessar e vamos lá guerrear com esses filisteus, nós dois somente. Aí ele diz assim, ó: porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Para Deus não há impedimento de trazer livramento, de trazer vitória. Seja com muitos, seja com poucos. É Ele que concede, né, a vitória para o povo. Então não há impedimento. Então, lá no Egito, talvez o povo, né, eles não tivessem esperança nenhuma, porque estavam sob um jugo pesado de um império poderoso, uma opressão terrível, né? Talvez eles assim olharam humanamente e não tinha esperança nenhuma para eles. Eles não viam uma saída humana. Só que Deus tinha prometido. Quando eles clamaram, Deus respondeu. Daniel, talvez lá no Egito o povo não conhecia bem a Deus ainda. O povo de Israel, eles não tinham conhecimento de Deus,
lá no Egito, como eles tinham depois que eles passaram a habitar na sua terra, depois de receber as leis de Moisés e a forma de adoração ao Deus verdadeiro. Então, lá no Egito, sem conhecer a Deus, Deus levou eles a clamar a partir de uma opressão. Aqui na Babilônia, o povo já conhecia Deus. Aqui, Deus já age diferente. Daniel já conhecia Deus, já conhecia o poder de Deus, já conhecia a promessa de Deus. Ele não perdeu tempo, foi clamar a Deus, foi buscar a Deus em oração para o cumprimento da promessa. Então, nós vemos dois atos poderosos de Deus, descritos ali no Antigo Testamento, que seguem essa sequência, esses dois fundamentos das promessas de Deus, que são cumpridas a partir das orações do seu povo. Quando Deus quis mais tarde nos trazer à luz os seus planos para a humanidade, através da vida de um Salvador, Deus não agiu diferente. Quando mais tarde Deus quis trazer Jesus, Ele levantou uma geração, um povo, uma geração de fiéis a Deus. Mesmo que a gente não consiga ver muito lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, algo assim, mas nós conseguimos identificar ali alguns personagens, até anônimos, que eram fiéis a Deus, homens e mulheres piedosos. Diz a Bíblia, ela descreve eles assim, pessoas que esperavam a consolação de Israel, que tinham esperança para que viesse o consolo de Israel. Então, esses homens, essas mulheres, eles já clamavam a Deus. O sacerdote Zacarias, sua esposa Isabel, um homem justo, temente a Deus, que não tinha filhos. Deus começa a se manifestar a eles, dá um filho para eles. E uma promessa que através desse filho coisas grandiosas viriam. Deus levanta também Maria e José, Maria da qual nasceu Jesus, que eram piedosos e tementes a Deus. Deus levanta Simeão, o sacerdote, quando Jesus foi apresentado no templo, um homem que esperava ver o Salvador para então partir para a eternidade. Ele diz: agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, um homem que esperava o Salvador, certamente ele clamava e pedia para Deus enviar a salvação. A profetisa Ana, que estava lá no templo também, servindo a Deus com jejuns e orações continuamente, também deu glórias a Deus quando Jesus foi apresentado no templo. Então nós vemos, irmãos, que Nicodemos, um dos fariseus, um dos príncipes, né, que temia a Deus, por isso que ele foi lá aprender de Jesus. José de Arimateia, que era um senador, que também esperava a consolação de Israel. Então, homens e mulheres que Deus levantou, que estavam orando. Eram tempos bem conflituosos, de grandes conflitos que o povo vivia. A humanidade atravessava um tempo difícil, especificamente Israel, conflitos internos intensos, externos também, disputas por poder na mão de Herodes o Grande, um rei que era maligno, bem terrível, que oprimia o povo. Ele tinha problema mental até. Então, haviam disputas entre os religiosos da época, que disputavam o poder religioso, revoltas populares contra o Império Romano. Então, havia muitos conflitos, o domínio romano com pesados impostos, a mão de ferro que oprimia o povo. O povo estava numa expectativa, em meio a tudo isso, o povo estava clamando também, clamando a Deus, pedindo a Deus, esperando o Salvador, que era uma promessa para eles. A vinda do Messias era uma promessa, e eles viam que era chegado o tempo, eles estavam vendo Deus movendo a história. Quem que via? Aqueles que temiam a Deus. Esses, Deus chamou para, certamente eles clamavam. Deus chama, quando Deus envia João Batista é enviado, né, ao Jordão, lá no deserto da Judéia, e ali ele batizava as pessoas, convidando elas, chamando elas, exortando para arrependimento, para preparar o coração do povo para a vinda do Salvador. Então, para o povo ter um coração disposto e clamar e pedir para Deus enviar o Salvador. Ali em Lucas 3,15,
É uma passagem interessante que fala dessa expectativa que o povo sentia. Lucas 3,15, o povo ia para se batizar, né? E diz assim, ó, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja só, o povo vendo João Batista como um profeta, bem no estilo do profeta Elias, no espírito do profeta Elias, como um dos profetas lá do Antigo Testamento, que Deus não levantava há muito tempo, e vendo Deus levantando esse profeta, gerou neles uma expectativa maior ainda, pelo tempo que eles viviam. Né? E eles estavam em expectação, diz aqui, se perguntando, será que é ele? E ele logo já disse, não sou eu não, mas está próximo o reino dos céus. Está próximo a vinda do reino dos céus. Por isso, arrependei-vos. Então veja que o povo estava nessa expectativa. E o povo que temia Deus, irmãos, dobrava o seu joelho e clamava a Deus. Senhor, venha o teu reino, cumpra a tua vontade, envia o Salvador, envia a salvação, a nossa consolação. O povo clamava. Deus cumpriu a sua promessa. Jesus veio. Jesus veio. João chamava o povo para o arrependimento, exortava, convidava eles a fim de receber o Salvador. No Egito, Deus operou de uma forma que praticamente o povo foi expulso, teve que fugir do Egito. Na Babilônia, o povo já conhecia o Senhor e ele foi convidado para voltar para Jerusalém. Nem todos voltaram para Jerusalém. Lá em Esdras, diz que levantaram-se dentre o povo, né, alguns líderes, sacerdotes, levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para voltar a Jerusalém. Deus cumprindo uma promessa. E o povo foi desperto no seu coração pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus despertou o povo para voltar. Então veja que Deus opera quando Ele quer cumprir as suas promessas, os seus planos estabelecidos. Ele começa a operar no mundo e na história mundial, nas circunstâncias do mundo, e começa a operar no coração dos seus santos. Para trazer o quê? O espírito de intercessão e de clamor, para que Deus cumpra aquela promessa dele. Em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus já havia sido crucificado e agora aparecendo aos discípulos naquele período de 40 dias, aqui entre os discípulos, quando ele estava para subir aos céus, no versículo 4, 1:4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Jesus disse, olha, vocês não saiam de Jerusalém, mas esperem em Jerusalém a promessa do Pai, que eu já falei para vocês que seria enviado, que era o Espírito Santo. E aí no versículo 12, diz assim, ó, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Veja, irmãos, eles receberam a promessa, foram obedientes em esperar a promessa, mas enquanto esperavam, eles clamavam a Deus, intercediam, pediam a Deus, cumpra, Senhor, a tua promessa, totalmente, plenamente, sem restrição, sem barreira, Senhor, faz a tua obra. E o que é que acontece? O Espírito Santo veio de forma poderosa.
um mover grandioso na história da humanidade, na história da igreja que nasceu naquele momento. Então, amados, o que é que a gente está dizendo, né, com isso? O que é que a palavra do Senhor nos diz com isso, né? Deus sempre falou, chamou, né, os seus servos. Deus estabeleceu os seus planos, revelou previamente, sempre revela previamente as coisas, Deus sempre mostra para aqueles que o temem. Sempre chamou os seus servos para orar e depois Deus cumpriu. Deus fez assim, desde o princípio. Fez com Noé. Quando ele quis enviar o dilúvio, ele poderia ter enviado o dilúvio e salvado Noé. Não, mas ele chamou Noé. E Noé foi cooperador de Deus na obra de preservação da humanidade. E ele trabalhou arduamente nisso. E ele foi um pregoeiro da justiça também. Ele pregou o Evangelho, podemos dizer, para a salvação daquelas pessoas. Então Deus chamou Noé. E ele foi cooperador de Deus. E depois Deus enviou o dilúvio e cumpriu sim a sua promessa. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, Deus chamou Abraão, falou com Abraão e disse que iria fazer isso. Abraão fez o quê? Foi interceder a Deus. E clamou a Deus. Ele clamou porque o seu sobrinho também estava lá dentro de Sodoma. E Deus livrou Ló e a sua família. Eles foram livres por causa da intercessão de Abraão. Só que a cidade pereceu, porque Deus falou que eles iriam perecer. Mas Abraão foi chamado para compartilhar desse mover, dessa ação de Deus sobre aquelas cidades. No Egito, a mesma coisa que nós já vimos, Israel no Egito. Todos os profetas, Deus sempre chamou antes os profetas para exortar o povo, para falar com o povo, para ensinar o povo. Antes de destruir Samaria, por diversas vezes o povo foi exortado através dos profetas que clamavam a Deus, que oravam a Deus. Quando Deus estava para destruir Jerusalém, Jeremias foi um dos profetas que mais chorou diante de Deus e clamou diante de Deus por causa do que estava para ocorrer. Deus protelou e adiou e demorou para cumprir um juízo que era irrevogável. E Deus ainda demorou por causa dos seus justos, dos seus santos que oravam e clamavam a Deus. Então Deus sempre agiu dessa forma, irmãos. E Deus não mudou nos nossos dias. Deus não mudou nesse tempo, em 2020, irmãos. Deus não mudou, pelo contrário. Deus está muito ativo. Alguém pode duvidar disso? Alguém pensa que isso que está acontecendo aí fora, irmãos, é algo que aconteceu por acaso? Alguma nação criou esse mal, embora possa ter sido, não vem ao caso agora, mas isso não tem uma direção de Deus e um mover de Deus para que o resultado fosse esse que nós estamos colhendo agora. As questões econômicas, os conflitos de nação, tudo isso que nós estamos vivendo, há um mover de Deus, há um agir de Deus na história da nossa geração nesse ano de 2020. É um ano ímpar na minha história, na história dos irmãos, e podemos dizer, afirmar, na história da humanidade. Isso é único, irmãos. Deus não pode estar fora disso aí. Isso não pode ter fugido aos olhos de Deus. Isso não é algo que aconteceu sem a mão de Deus, sem o dedo de Deus. Então, amados, Deus está movendo na história, é isso que nós estamos falando. Aqueles que são seus, os seus santos sabem que Ele está movendo na história humana. E quando Deus move na história humana, Ele faz o que também? Ele chama os seus. Ele chama os seus para orar, para interceder, para clamar ao Senhor. Mais do que nunca, irmãos, nós sempre somos chamados a orar. Mais do que nunca, nesse tempo, com essa direção específica, nós precisamos estar em unidade nessa questão. Como servos de Deus, como filhos de Deus. Nós temos que orar para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Para ser um com Deus, com o Senhor.
naquilo que Ele deseja fazer, para estabelecer a sua vontade. A próxima grande promessa que Deus tem para a história da humanidade, para a sua igreja, qual é, irmãos? Qual é a próxima promessa que Deus declarou na sua palavra para a igreja? O arrebatamento da igreja. Nós não podemos perder isso de vista. Nós temos uma promessa grandiosa, irmãos. E que para ela se cumprir, coisas grandiosas estão acontecendo. Coisas poderosas que estão abalando muitas estruturas humanas e de nações. Não percam de vista aquilo que Deus quer fazer, porque essa ação, que é o arrebatamento, implica numa atuação direta de Deus sobre os seus santos, sobre a sua igreja. Uma ação direta de Deus sobre a sua igreja. Esse acontecimento, que é o arrebatamento, ele vai ser precedido, após ele, com coisas grandiosas sobre essa terra. Isso já é um ato grandioso, o arrebatamento em si, em termos espirituais, de levar a igreja. Mas, em termos de nações, de economia, de geografia, de política mundial, coisas grandiosíssimas ocorrerão na sequência do arrebatamento, pós-arrebatamento, arrebatamento. Coisas terríveis, na verdade. E a Bíblia fala, Mateus 24, 21, haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem nunca haverá. Então será algo tão grandioso, uma aflição tão grande, que nunca houve igual e nunca haverá igual, naquele período pós-arrebatamento. E o mundo, esses acontecimentos estão preparando o mundo, irmãos, para aqueles eventos que virão depois do arrebatamento. Então nós não podemos estar alheios ao que Deus está fazendo, irmãos. É muito sério isso aí. Para nós, como filhos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, nós temos um posicionamento diante dessa verdade que nós conhecemos. Nós temos que tomar atitudes diante disso que nós sabemos que é verdadeiro, como filhos de Deus e como chamados para o ministério aqui nessa terra. Nós não estamos aqui à toa nesse tempo, nós não somos uma geração, né, que pegou todos esses eventos aí e vai ser como as demais gerações e agir como as demais gerações agiram, cada um no seu tempo. Nós temos uma resposta, devemos dar uma resposta específica, nós como geração desse tempo que nós vivemos. Uma resposta específica para essa geração e diante de Deus. O mundo está sendo preparado, irmãos, para aqueles eventos. Depois desse momento que nós enfrentamos agora, de quarentena, de isolamento social, esse pós-isolamento, isso já é um evento muito grandioso no mundo todo. Esse pós-isolamento, ele... depois disso a nossa vida não vai ser, a humanidade não vai ser mais a mesma. Pode ter certeza. As sociedades não serão mais as mesmas. As leis não serão mais as mesmas, as leis que regem as nações. As leis globais que regem, né, a ONU, por exemplo, e outras nações, e outros grupos de nações, não serão mais as mesmas. Os relacionamentos econômicos, os relacionamentos políticos entre nações, não será mais o mesmo. A nossa vida pessoal não será mais a mesma, por conta dessas grandes transformações que aqui estão acontecendo. Então, o mundo, podemos afirmar que o mundo não será mais o mesmo. Nós não vamos levar mais a mesma vida que levávamos. Nós não sabemos exatamente o que vai mudar na nossa vida pessoal e particular. Não sabemos exatamente o que vamos enfrentar, que dificuldade nós enfrentaríamos. Nós não sabemos, seja saúde, seja financeira, segurança, perseguições. Não sabemos. Mas uma coisa é certa, Deus vai estar cuidando de nós. Amém. Deus cuida dos seus. Amém. Por mais graves
que sejam as circunstâncias que vierem, Deus continua no controle de todas as coisas. E elas virão como coisas graves para um objetivo específico no mundo e na sua igreja. E a vontade de Deus, o desejo de Deus, diante de circunstâncias assim, é que a igreja ore. Para que o povo clame a Deus, entenda essas coisas e não fique passivo. Ignore essas coisas que estão acontecendo. Nós não podemos, irmãos. Deus está movendo, irmãos. Está cumprindo a sua promessa. Nós estamos às portas do arrebatamento. Deus está cumprindo, irmãos. E nós não podemos ficar alheios a esse mover de Deus. Não podemos ficar envolvidos em nossos afazeres. E, de forma inconsequente, deixar passar esse momento grandioso, irmãos. É único. Uma oportunidade da igreja. É uma oportunidade da nossa geração. Deus está movendo nos corações do seu povo. E nós não podemos negligenciar esse chamado do Senhor para orar, para clamar a Deus. Existe, irmãos, eu falo isso assim com muito temor mesmo, porque a gente vê Deus movendo, e não é só no nosso meio, mas no mundo, e mais especificamente no Brasil. Em 2015, eu participei a gente participa da União de Militares Cristãos Evangélicos do Brasil. Fizemos um congresso em Pernambuco, e lá Deus começou a levantar alguns servos, alguns homens de Deus ali, que começaram a falar sobre esse tema de interceder. E ali nós criamos um grupo de intercessão pequenininho, por uma semente. Em 2017, nós fizemos um congresso em Brasília. 2017, 2018 nós tivemos eleição. 2017 em Brasília nós fizemos um momento de oração lá na Praça dos Três Poderes, e não só lá, durante todo o congresso também. E ali nós oramos pela nação, oramos para Deus mudar a situação do Brasil. Tudo que nós vivimos aquele período de Lava Jato, e toda aquela corrupção escancarada, aquela podridão nos meios políticos que o Brasil estava passando, uma cultura corrompida da nossa nação, e nós clamamos muito a Deus, e não foi só nós ali, muitas igrejas estavam unidas com a gente, e no Brasil todo, muitas igrejas já estavam orando também por essa situação. Nós vimos Deus mostrou toda essa sujeira nessa nossa nação, e nesse tempo, a igreja fez o quê? Começou a orar a Deus. Orar por conta dessas circunstâncias, desses problemas. E Deus começou a mudar. Nós vimos grandes transformações políticas na nossa nação. Isso já aconteceu em 2018. E isso está acontecendo ainda, irmãos. Grandes transformações. Existem movimentos de oração. Esse movimento de oração, irmãos, que começou no nosso lado, Pernambuco, em Brasília, ele se intensificou mais ainda nesse tempo. A quarentena, por incrível que pareça, ela está trazendo mais unidade para o povo de Deus. Através do instrumento como a internet, nós estamos ligados a outros grupos. Existem movimentos de oração no Brasil inteiro, clamando pelo mesmo objetivo. Igrejas, ministérios no Brasil inteiro que estão se unidos, barreiras denominacionais caindo, para clamar por esse momento que nós estamos vendo diante de nossos olhos, pela promessa de Deus, por avivamento da nossa nação. Há um mover dentro da nossa nação. Movimentos como nós vimos descendo, que os irmãos participaram. Movimento que é interdenominacional. Desse movimento, existe grupo de intercessão e de oração. Outros movimentos nacionais que estão se unindo. Um movimento se unindo ao outro, numa unidade, irmãos, pela nossa nação e pelo mundo, sim, para que Deus venha, para que Ele estabeleça o seu reino, para que traga um avivamento, porque nós estamos vivendo dias de avivamento para uma colheita final, para Deus então enviar e cumprir a sua promessa de arrebatamento. Deus não retarda a sua vinda, mas Ele é longânimo, esperando que muitos se arrependam para que sejam salvos. Mas a igreja tem um papel, irmãos. Deus vai cumprir a sua promessa, irmãos, mas Ele está chamando a sua igreja para orar, para clamar, para que se estabeleça a sua vontade. Deus sempre agiu dessa forma.
E esse é o papel da igreja. Ah, mas somos um grupo tão pequeno. É só 3, 4, 5. Não importa, irmãos. Daniel orou sozinho. Daniel orou sozinho. E nós, quando nós estivermos aqui orando, nós não estamos sozinhos. Onde há uma igreja que está com os olhos abertos para isso que nós estamos falando aqui, eles estão orando no mesmo propósito. Há uma unidade, mesmo que eu não conheça o meu irmão que está lá no outro lado do país, lá no norte, no nordeste. Mesmo que eu não o conheça, há uma unidade espiritual, porque a igreja é uma. E quando ela se une num só propósito, num só clamor a Deus, Deus vem e cumpre a sua promessa, e traz cura, e traz libertação, traz salvação, traz avivamento, e cumpre a sua promessa. Deus está chamando, irmãos, a gente, eu falo da gente aqui especificamente, para um propósito, para orarmos. Nós não podemos ficar nisso. Buscar a promessa e gerar essas promessas através das nossas orações. As orações, a promessa é como uma semente que nós acolhemos aqui no nosso coração. E as nossas orações, elas vão gerando essa promessa. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora o povo de Israel, ele tinha 400 anos para ficar no Egito. Ele saiu após 430 anos. Por que será que demorou 30 anos a mais? Porque eles demoraram para clamar. Deus teve que agir para eles clamar. Deus teve que agir trazendo opressão contra eles, para eles então clamar. E atrasou a promessa por 30 anos. Nós não precisamos que Deus nos fale mais nada, irmãos. Pelo que Deus já está fazendo. Ele já nos deu as promessas e Ele já está movendo na história da humanidade. Ele já está movendo na minha história, na sua história pessoal, diante disso tudo. Já está abalando tudo quanto é estrutura. Será que precisa falar mais alguma coisa? Ou nós vamos atender ao chamado para começar a orar?